Bom, vou repetir meus boas noites, né? Brincadeiras à parte para todos. Agora está gravando. Podem me responder? Está gravando? Boa noite, professora. Aê, isso aí. Meninas, que eu só estou vendo as meninas e o Robson. Meninas e Robson. Posso estar enganada, mas hoje, salvo engano, é a minha penúltima aula do ano, tá certo? Sim, professora. Bênção, né? Vencemos a todos aí que resistiram à pandemia, que estão presentes. Eu dou parabéns para vocês, galera, porque que bênção, né? A gente está aí trabalhando firme e superando aí um semestre, praticamente um ano de aula virtual, semipresencial, né? Tecnicamente, estou vencendo o chamado de semipresencial, igual a audiência. Gente, vocês pararam para pensar que loucura esse ano? E vocês aqui, ó, eu estou com 20 alunos presentes, eu tenho que dar parabéns para vocês, né? Parabéns para mim. Meu esposo fala assim para mim, parece uma louca falando sozinha na frente do computador, mas enfim, estamos juntos aqui, tá? O que eu quero falar com vocês agora? Vamos conversar um pouquinho do que nós estamos estudando. Nós, pelo que eu me recordo, estávamos estudando uma lei, e ela é difícil, eu não vou negar, é uma lei difícil, é uma legislação extravagante que se refere à organização criminosa. E nós já tivemos 2 aulas sobre o assunto. Amigo, renomei aqui o Moto G7, coloca teu nome, senão depois na chamada eu não vou te ver, não sei quem você é, e aí você vai levar falta, vai me mandar mensagem, vai me encher o saco, e eu não vou lembrar e vai dar B.O. Vamos lá. Brincadeira que vai encher o saco, mas depois a gente tem mal entendido. E o que eu quero é dar presença e não precisa olhar se vocês fizeram a atividade domiciliar. Mas vamos lá, queridos. Então, nós estávamos estudando a lei de organização criminosa e verificamos que o que é organização criminosa? Além de verificar o que é organização criminosa, nós verificamos extensão, a organização por natureza, a organização por equiparação, certo? Além disso, nós conversamos ainda sobre as causas de aumento da organização criminosa, também falamos que há uma agravante específica na organização criminosa e fizemos a decomposição analítica comparando com a associação criminosa. Foi isso, né? Ótimo. Também me recordo que nós conversamos que este crime, ele é um tanto pouco complexo, mas que o mais dificultoso dessa lei não se trata dos crimes. O mais dificultoso dessa lei, pelo que eu bem me recordo, eu falei para vocês, que é o procedimento. Por quê? Porque é uma legislação híbrida que trata tanto de direito penal material, como também versa sobre o procedimento. E versando sobre procedimento, nós falamos que o crime organizado demanda um procedimento um tanto quanto especial, porque se ele é organizado, ele é difícil de coibir, ele é difícil de ser identificado, provado e combatido. Não foi isso? Identificado, provado e combatido. Aí nós falamos que, olha que legal, por causa disso, em que pese eu não vou cobrar isso em prova, porque vocês ainda não tiveram aula de processo penal, nós conversamos que este crime dispõe sobre a colaboração premiada, que é o que a gente tanto vê na TV, porque se o crime é organizado sem um colaborador, é muito difícil ser identificado e comprovado. E lembro a vocês que a colaboração é um meio de obtenção de prova que não vale sozinho.
A palavra do colaborador, que nada mais é do que um delator, ela não vale sozinha. Tem que vir com um elemento probatório. Por isso que vocês veem na TV, fulano mostrou e-mail e falou. Beltrano delatou e provou por uma conversa interceptada. É por isso, gente, a título de curiosidade, a colaboração premiada, ela é um meio de obtenção de prova, o qual demanda também do colaborador que ele traga uma prova além da sua palavra, tudo bem? Esta é a regra. E aí, olha que legal, nós temos um outro diferencial que é a ação controlada. Professora, só para eu entender, o que é isso? É assim, toda autoridade policial, todo agente policial, quando se vê diante de um flagrante delito, o que é flagrante? É o crime que está queimando, que está ocorrendo. Todo agente tem a obrigação de efetivar o flagrante para cessar o delito, capturar prova e facilitar a instauração do procedimento. Ou seja, cessa o delito, vai todo mundo para a delegacia. Isto é o que está no Código de Processo Penal. Mas vejam, tratando-se de organização criminosa, a obrigatoriedade do flagrante é mitigada para a ação controlada, que é quando a intervenção policial é permitida que seja observada e acompanhada, ou seja, por meio de uma ação controlada, para que não se efetive o flagrante naquele momento, mas sim no melhor momento para a investigação, para a formação das provas e obtenção de informações. Ou seja, é possível não se efetivar o flagrante no momento, retardando a intervenção policial para o melhor momento para as provas e para a obtenção de prova e informações. Outro, infiltrações de agente, que são uma versão do crime norte-americano. A organização criminosa permite infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação. Legal, né? Acesso de registros, dados e informações, acesso de registros pelos próprio MP e pelo próprio delegado, sem a necessidade de autorização judicial. O MP pode oficiar a TIM para que dê os dados cadastrais, pode oficiar outras empresas para que dê dados cadastrais sem a necessidade de intervenção judicial, porque a regra é que tenha que ser em juízo. Então, nesse caso, o próprio MP e o delegado podem fazer independentemente de autorização judicial. É um diferencial. E outra coisa que vive caindo em prova, e é simples, olhem, normalmente nós temos os crimes contra a justiça. Nós temos no Código Penal crimes contra a administração da justiça. Crime de desobediência, certo? Nós temos o crime de resistência, nós temos o crime de denunciação caluniosa, nós temos o crime de falsa comunicação de crime, e temos ali no Código Penal um capítulo que trata dos crimes contra a administração da justiça. Ocorre que aqueles são a regra geral. O que vocês têm que saber, enfim, o que vocês têm que saber é que esta lei especificamente dispõe sobre crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova. Vejam,
liga o radar. Nesse caso, não vai ser aplicado o Código Penal, desde que tenha disposição específica. Porque a lei especial, Lei 12.850, predomina sobre a lei geral, Código Penal, princípio da especialidade. Neste sentido, o que vocês vão ter que saber é que existem alguns crimes específicos e, em especial, atento. Ligar o radar para verificar se é um tipo penal novo ou se é um tipo penal que já era disposto no Código Penal, mas nesse caso prevalece porque ele é especial. Vamos lá? Artigo 18. Meus amigos, facinho, tá? Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem a sua autorização prévia ou por escrito. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito. Olhem, crime específico só existe... Alguém, por favor, põe no mudo? Tá dando um probleminha aí, tá chato. Veja quem é. Titia não tá sendo chata, não. Tô só pedindo a gentileza, tá? Numa boa, continuamos amigos. A professora brigou comigo. Não, eu vou mutar todos vocês. Ah, que legal. Estamos tudo no mudo. Tá, depois volta. Vamos lá, gente. Então, vejam. Olha, eu não quero, eu acho que vocês já chegaram num nível que a gente não tem que tratar vocês como se vocês fossem juvenis no penal. Não, me recuso. Vejam, o interessante aqui é vocês verificarem se é um tipo penal novo, somente adstrito aqui, ou é especial. Tem previsão no Código Penal, em crime contra a administração da justiça, mas vai ser aplicado neste sentido. Tudo bem? Olhem, nós temos revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Gente, olhem que legal. Aqui, está aparecendo na minha tela para vocês? Tá sim. Oi? Sim, professora. Ah, sim ou não? Está aberto Sim. o Código Penal para vocês? Sim. Então, vocês vão ter que verificar ali, olha, revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão. Vejam, eu nem vejo que esse crime se aplica como regra geral, porque ali nós estamos... Porque está complicado. Fechou tudo? Tá, eu vou fechar tudo. Pronto, fechei tudo. Agora eu vou abrir de novo porque estava ficando difícil. Só um pouquinho, gente. É bom para eu me organizar aqui que está ficando difícil. Bom. Ok, só um pouquinho. Então, o grande mistério aí vai ser verificar se é um crime penal novo ou não. Se é um crime penal novo ou não. Nesse caso, eu nem vejo que seria um crime em razão da profissão. Você tem que avaliar no caso concreto. Imaginem um processo em segredo de justiça. Se eu tenho acesso em razão da profissão, tudo bem, nós podemos falar que eu estou violando,
Mas se a imprensa, por exemplo, aí poderá responder por esse delito. Então, nós temos que ver se corrobora violação de segredo profissional, exemplo, um advogado habilitado que revela um segredo profissional, ou uma pessoa que não está adstrita ao segredo profissional e o faz. Ou seja, a depender de quem é o sujeito ativo, poderia caracterizar uma mera violação de sigilo ou este crime específico, tá bom? Ou este crime específico. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos lá. Lei 12.850. Só um pouquinho, vamos continuar aqui. Nós temos uma outra figura delitiva específica. Vamos lá. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre uma estrutura de uma organização criminosa que sabe inverídica. Vejam, você imputa falsamente a alguém a prática de uma infração penal para que você tenha a colaboração premiada. Ou você revela uma estrutura de uma organização criminosa inverídica. Nesse caso, nós poderíamos estar diante, na regra geral, do crime de denunciação caluniosa, que é imputar a alguém crime que você sabe ser inverídico, dando ensejo às investigações. Ou seja, nós temos também no Código Penal uma figura geral que não vai ser aplicada no caso concreto, porque aqui aplica-se o artigo 19, que é o regramento especial. Outro, descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam ação controlada e a infiltração de agentes. Nesse caso, gente, é um crime que vai ser praticado alguém que seja agente policial, serventuários da Justiça e Ministério Público. Por quê? Porque somente vai determinar sigilo de investigações em ação controlada ou infiltrações de agentes, processos que culminam em investigação em andamento, aquele que participa. Então, esse caso está tendo um agente infiltrado, está tendo uma ação controlada, está investigando, e você vai lá e conta. Então, vejam, nesse caso, tem que ser algum serventuário da Justiça, da Polícia ou do MP, porque senão, obviamente, que não teria acesso. O advogado, ele nunca tem acesso a uma investigação em andamento antes que ela seja deflagrada, certo? Então, aqui nós estamos diante de um quadro que demanda um sujeito ativo próprio. Olha que legal. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros requisitados por juiz, MP ou delegado de polícia, no curso de investigação ou processo. Poderia ser recusar no que tange ao Código Penal, o crime de desobediência. O juiz dá uma ordem e você fala, não vou votar. Desobediência, tudo bem? Mas nesse caso, não. Há crime novamente específico. Então, vejam, é muito legal que normalmente isso cai em prova de uma maneira fácil. Simplesmente, o que o examinador quer saber é se você sabe que a organização criminosa tem estas figuras delitivas no que tange a investigação e a obtenção de prova específico, em que não vai ser aplicado o Código Penal nos crimes contra a administração da justiça, mas sim a Lei Penal Especial, 12.850.
50. Tudo bem? Tudo bem? Então, aqui não vejo grande dificuldade e encerramos. Aqui não vejo grande dificuldade e assim encerramos a lei de organização criminosa. Lei de organização criminosa. Agora eu quero falar com vocês um detalhe. O detalhe que eu quero falar para vocês, peço especial atento. Por quê? Porque o detalhe que eu quero falar com vocês é: comecei na aula passada falando para vocês que a organização criminosa quase sempre anda de mãozinha dada com outro crime. Qual é o outro crime? A organização criminosa quase sempre anda de mãozinha dada, como se fossem melhores amigos com um outro crime, que é a lavagem de capital. Por quê? Porque, em que pese a organização criminosa não dependa de uma infração penal lucrativa, falei para vocês que a regra no mundo prático é que as pessoas se organizem criminalmente para ter lucro. E aonde há uma organização, como regra, há lucro, há grana. E se tem essa grana, o dinheiro ele tem que ser ocultado, o dinheiro tem que ser lavado, tudo bem? Então saibam que é muito comum quando você pega a organização criminosa, junto esteja alguma imputação delitiva referente à lavagem de capital. Pois bem, nesta toada, eu trago para vocês outra lei para ser estudada. Lei 9.613 de 1998. Lei 9.613 de 1988. Só um detalhe. Anotem aí. Alterada pela lei 12.683 de 2012. Galera, e quando eu falo alterada pela 12.683 de 2012, eu não estou falando singelas alterações. Eu estou falando que ela foi quase inteiramente alterada pela 12.683 de 2012. Se você abrir o site do Planalto, você vai verificar, abrindo-se o Planalto, você vai verificar olha a minha xícara, ganhei de um cliente, tá? Sou eu. Olha, que lindo, só para vocês verem, olha que legal. Super top, né? Eu adoro xícara, gente, mas enfim, era só para vocês verem. Olha que legal. Então, quando vocês abrirem o site do Planalto, vocês vão ver a lei de lavagem, primeira, 9.613 de 98. Mas vocês vão ver que ela foi extremamente alterada
pela 12.683 de 2012. Tudo bem? Tudo bem? E ali, gente, já vendo a legislação alterada, que eu não vou perder meu tempo, mas eu quero que vocês tenham em mente dos crimes de lavagem ou ocultação, bens, direitos e valores. Porque a gente tem o hábito de falar lavagem de dinheiro, mas a melhor doutrina aduz que o termo correto é lavagem de capital. Por quê? Porque abrange bens, direitos e valores. Ou seja, você pode lavar não apenas o dinheiro, você pode lavar também um imóvel, você pode lavar também direitos, ou até mesmo ações. Logo, não é apenas dinheiro o objeto da lavagem de capital, é bens, direitos e valores. Isto não se pode, sob qualquer viés, ser errado, tá bom? Isto, sob qualquer viés, não pode ter erro. Outra coisa que eu quero falar com vocês sobre essa lei. Eu gosto sempre de introduzir ao aluno algumas peculiaridades históricas. Eu acho super interessante introduzir ao aluno algumas peculiaridades históricas. E vamos lá. Nessa vertente, eu quero que vocês saibam que está acabando já, gente, a aula. Eu estou meio que perdida aqui. Não? Ninguém me responde? Não? Professora, falta 15 para as 8 ainda, né? Não. Mas acabando o meu Zoom. O tempo... Ah, podia estar, professora. Vamos Ainda lá. não apareceu, não, professor. Não apareceu, né? Então, vamos lá. É que meu computador está dando pau aqui. Não sei o que acontece. Só um pouquinho, eu vou fechar minhas coisas aqui. Salvar. Só um minutinho, eu vou fechar aqui para ficar mais fácil. Me deem um minutinho. Senão depois aparece coisa também que eu não quero na tela. Ó, eu vou travar um pouquinho para organizar aqui meu computador, tá? Bom, organizei aqui minha tela. Peço perdão, mas estava muito bagunçado, eu não estava conseguindo me achar. Eu quero falar com vocês, efetivamente, sobre algumas peculiaridades, mesmo históricas, dessa lei, para vocês entenderem. A primeira coisa que nós temos que entender é que, em verdade, essa lei se refere a um procedimento por meio do qual, isso quem diz é Capês, se opera a transformações de recursos
obtidos de forma ilícita, ou seja, a recursos obtidos de forma ilícita, em ativos com aparência de origem legal. Nós temos recursos ilícitos e fazemos um procedimento para que ele tenha aparência de origem legal, inserindo em diversos ramos da economia. Mas vejam, está errado quem aduz que é transformado recursos ilícitos em lícitos. Negativo. Eles têm aparência de lícitos, mas eles são de origem criminosa. A origem criminosa não é afastada, certo? Eles meramente têm aparência lícita. Por isto, o nome, lavagem de capital, certo? Agora, é bem legal vocês entenderem também o porquê histórico do nome, o porquê do nome lavagem. O termo lavagem, ele se deu porque, normalmente, a lavagem de capital é mais fácil ser operada com a denominada técnica Smurf. Sabe aqueles pequeninos bonequinhos azuis lá que tem os Smurfs? Vocês já viram os Smurfs, né? Por quê? Porque é mais fácil você mexer com pequenas somas de bens, direitos ou valores pequeninos do que mexer com um capital muito grande. Óbvio, eu quero lavar 10 milhões. Se eu for lavar 10 milhões, vai chamar a atenção da Receita. Depositou R$1 milhão na conta. Vai chamar a atenção. Mas se você pegar e dividir em 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, em pequeninos Smurfs, e colocar em 8 contas distintas, chama menos atenção. Então, saibam, o que aconteceu? O termo lavagem, ele veio porque na década de 30, começou a haver aquelas lavanderias de roupa, certo? Lavanderias de roupa. E essas lavanderias, elas passaram a ser palco de transformar recursos ilícitos com aparência de ilícitos. Como? Existiam as máquinas de lavar e, óbvio, ninguém tinha em casa. Você tinha que ir na lavanderia. E aí, na lavanderia se colocava as moedinhas ali, as máquinas automáticas e começou-se o quê? Começou-se a usar essas máquinas para falar que a empresa, a lavanderia, estava dando muito mais capital do que era dado. E lavar dinheiro ali. Ou seja, você lavava 1000 peças de roupas. Ninguém pega recibo, ninguém faz nota fiscal. E não tem como controlar. Aí você falava que no lugar de 1000, você estava lavando 50 mil. E aí, você tinha, então, recursos criminosos que você lavava, tudo bem? Aí você pagava o imposto atinente a um serviço que nunca foram prestado e transformava recursos de origem criminosa com aparência de lícita, inserindo aí livremente em outros ramos da economia, certo? Aí foi o termo, aí surgiu a lavagem, né? E essa expressão foi usada pela primeira vez num processo judicial dos Estados Unidos em 1982. A título de mera curiosidade, eu afirmo a vocês que alguns países, tal como Portugal, Espanha e França, eles usam o termo branqueamento, como se fosse um dinheiro sujo, branqueado, lavado, mas eles usam o termo branqueamento. No Brasil, considerando que branco pode ter uma conotação racista, não foi empregado. Preferiu-se, ao invés de branqueamento do dinheiro sujo, lavagem do dinheiro sujo.
tendo em vista aí afastar qualquer alusão a um termo racista que é impregnado neste país, certo? Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês é o histórico. Por que o histórico? Vejam, nós tivemos a Convenção de Viena em 1988, que buscou reprimir a lavagem de capital, a qual foi ratificada pelo Brasil no decreto 154 de 91, certo? Esta Convenção de Viena era a Convenção das Nações Unidas contra o tráfico de entorpecentes. Como assim? Sim, está aí novamente na nossa aula a figura de Pablo Escobar. Por quê? Porque com todo o rebuliço que este homem criou na economia mundial, a título de tráfico de drogas, vejam, a lavagem nasceu para coibir o tráfico, tudo bem? Convenção de Viena em 88. Olhem que interessante, o Brasil foi signatário e ratificou por o decreto 154 de 91. Ultrapassados 10 anos do tratado, da convenção, perdão, ultrapassados 10 anos da Convenção de Viena, foi que o Brasil tipificou a lavagem de capital em 98. 10 anos após veio a Lei 9.613 de 98, certo? E aí, esta lei veio para combater a lavagem de capital e criar o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que vocês tanto viram aí na época de Moura e o ministro da Justiça. E depois nós viemos ainda um terceiro momento, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Delinquência Organizada. Nesse momento, há o reconhecimento de que crime organizado e lavagem estão de mãozinha dada, desde a Convenção das Nações Unidas contra a Delinquência Organizada. É reconhecido que organização criminosa e lavagem andam de mãozinha dada. E aí, gente, num quarto momento, nós tivemos a lei que estamos estudando, 12.683